Bem, o movimento tradicionalista gaúcho. Eu acho que requer aqui também um pouquinho de história do movimento, até para que se entenda melhor aquelas pessoas, repito, que não têm uma permanência diária no movimento. O movimento surge no final da década de 40, 1940, como 35 CTG em Porto Alegre. Tá? O 35 CTG, ele dá um modelo, dá um mote, dá estrutura de como seriam as agremiações, os clubes, a sociedade, chame como quiserem, que se dedicariam a culto da tradição do Rio Grande do Sul e a valorização da identidade da sociedade gaúcha. Essas duas coisas especialmente. Depois do 35 nós tivemos o Grêmio, o Fogão Gaúcho, o CTG, o Fogão Gaúcho de Taquara, depois o CTG Minuano de Iraí, depois o CTG 35, CTG da Palmeira das Missões, depois o Mate Amargo de Rio Grande e assim por diante. Temos hoje, no Rio Grande do Sul, mais de 1.650 entidades filiadas. Nem todas têm a denominação de CTG. Algumas têm a denominação de DTG, de grupos de arte, de piquetes, de quadros, dependendo do seu tamanho, da sua estrutura, da sua finalidade. Mas são entidades filiadas todas juridicamente constituídas. Essas entidades são espalhadas no Rio Grande do Sul. Fora do Rio Grande do Sul nós temos uma quantidade na ordem de 1.200 entidades. A administração do MTG. O MTG é administrado desde a sua criação, no ano de 1966, como uma federação de CTGs, criada pelos próprios CTGs, que na época no Rio Grande do Sul eram em torno de 200, criada de uma forma parlamentarista. Os patrões elegem um conselho diretor, que é composto de 49 pessoas, sendo 33 titulares e 16 suplentes. Este conselho diretor é quem administra o movimento tradicionalista gaúcho. Também foram criadas as coordenadorias regionais, em número de 12 inicialmente. Hoje são 30. O estado do Rio Grande do Sul é dividido em 30 coordenadorias. Cada coordenadoria tem uma equipe de trabalho. Maior ou menor dependendo das características das coordenadorias, mas na sua grande maioria conta com em torno de 50 pessoas envolvidas na administração regional. Cada coordenadoria cuida do número limitado de entidades e de municípios. Além do conselho diretor, dos coordenadores regionais, existe uma executiva, vamos dizer assim, tá? Uma diretoria do MTG, que é composta de um presidente, 5 vice-presidentes, um de administração e finanças, um de cultura, um campeiro, um artístico e um de esportes campeiros. E mais vários departamentos, vários subdepartamentos, várias assessorias, uma secretaria-geral e uma tesouraria-geral. Isto foi criado em 1966. Estamos comemorando neste ano 49 anos de existência. Por aqui já passaram 18 presidentes. Em 1980 foi criada a Fundação Cultural Gaúcha. Na época, o presidente do MTG era Rodi Pedro Borghetti. A fundação foi criada com a finalidade de operar os eventos do movimento tradicionalista gaúcho. Ser a operadora dos eventos. Em épocas funcionou melhor, em épocas pior, mas desempenhou de alguma forma este papel e desempenha até hoje. O MTG cuida dos interesses da federação, dos interesses tradicionalistas, dos interesses ideológicos, e a fundação cuida dos eventos, das questões estruturais dos eventos, do fazer dos eventos, dos contratos, dos convênios, das relações todas, das contratações de serviços e assim por diante. Então, esta é a administração
do MTG. As receitas do MTG decorrem do pagamento das anuidades. Cada CTG, cada piquete, cada DTG, dependendo da sua condição, paga um valor de anuidade. O CTG tem um valor, o piquete tem outro valor, ou seja, a entidade plena tem um valor, a entidade parcial tem um valor um pouco menor, as entidades estudantis têm um valor bem pequeno, depende da circunstância. E as entidades associativas municipais não pagam, por exemplo. E as entidades especiais também têm um valor diferenciado. Mas, de alguma forma, o MTG tem um orçamento geral anual de aproximadamente 800 mil reais. Hoje. Este ano de 2015, esse deve ser o orçamento do MTG. Deste total, 40% fica com as regiões tradicionalistas. Cada uma das 30 regiões fica com 40% do que é pago pelas entidades. E a administração estadual fica com 60%. Que vai resultar num valor de aproximadamente 500 mil reais. 480, 500 mil reais. Este valor é destinado a pagamento de funcionários, que hoje são 7 no MTG. Tá? Pagamento de água, luz, telefone, manutenção do prédio da sede onde nos encontramos e assim por diante. O MTG, se depender exclusivamente deste valor, não se sustenta. Simplesmente isso. Tá? Porque somente custos da área do funcionalismo, entre salários e encargos, nós temos aí um gasto que chega a quase 70% de tudo que é arrecadado.